O ar-condicionado do banco zumbia baixinho, indiferente ao calor da tarde que ainda grudava na pele de quem entrava pela porta giratória. Era uma terça-feira comum, dessas em que o tempo parece arrastar os ponteiros só para irritar quem tem pressa. Filas se formavam diante dos caixas eletrônicos, enquanto alguns clientes folheavam revistas velhas nos sofás de couro sintético. Foi nesse cenário banal que ela entrou. Uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque simples, usando um vestido floral desbotado e sandálias gastas. A bolsa de tecido pendurada no ombro parecia carregar mais história que dinheiro. Ela segurava um envelope pardo com cuidado e seus olhos percorreram o ambiente com a timidez de quem não se sente pertencente àquele mundo de mármore polido. Ninguém levantou a cabeça. Ela caminhou devagar até o balcão de informações, onde um jovem de terno azul marinho mexia no celular. Ele tinha aquele tipo de beleza fabricada pela academia e pela arrogância, cabelo engomado, barba feita com precisão, sapatos que brilhavam mais que sua educação. Com licença, ela disse, a voz suave. Ele nem olhou. Com licença, repetiu, mais alto. O rapaz suspirou, irritado. Levantou os olhos com aquela lentidão calculada de quem quer deixar claro que está fazendo um favor. Pois não? A voz saiu fria. Eu preciso falar com o gerente. É sobre uma conta. Ele deu uma risadinha curta, olhou para ela de cima a baixo e encostou-se na cadeira com os braços cruzados. A senhora tem conta aqui? Tenho sim, mas preciso. Qual a agência? Ela hesitou. Não por não saber, mas porque percebeu que qualquer resposta seria insuficiente para aquele homem. É complicado. Por isso eu preciso falar com o gerente. Ele revirou os olhos. Complicado, repetiu, arrastando a palavra como se fosse piada. Olha, vó, aqui não é Correios, não. Se a senhora não sabe nem o número da agência, vai ser difícil eu te ajudar. Algumas pessoas na fila começaram a olhar. Susurros discretos. Sorrisos contidos. Eu sei o número, ela respondeu calmamente, tirando um papel do envelope. Mas o que eu vim tratar é com o gerente. Ele bufou, levantou-se da cadeira com preguiça teatral e bateu a caneta na mesa. Sabe o que é, minha senhora? Eu acho que a senhora se confundiu. Aqui é banco de verdade. Se quer resolver problema de aposentadoria, tem que ir no INSS. E olha, ele apontou para a rua, melhor ir logo, porque o dia tá passando. Silêncio. Ela baixou os olhos por um instante. Sentiu o peso dos olhares, ouviu o riso abafado de alguém ao fundo. Mas quando ergueu o rosto novamente, havia algo diferente ali. Não raiva, não vergonha, apenas uma serenidade inabalável. Eu entendo, disse ela, com voz mansa mas firme. O senhor tá fazendo o trabalho do senhor. Mas eu ainda preciso falar com o gerente. O rapaz cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado, num misto de desafio e diversão cruel. Ah, é? E por quê? A senhora ganhou na loteria? Merizada. Desta vez, abertas. Ela não respondeu. Apenas continuou ali, de pé, com o envelope nas mãos e aquele olhar sereno que incomodava mais do que qualquer grito. Foi quando ele perdeu a paciência de vez. Sabe de uma coisa? Ele levantou a voz, agora sem disfarce. Vai trabalhar, velha. Aqui é para cliente de verdade, não para quem vem perder tempo. O banco inteiro pareceu congelar. Até o segurança virou a cabeça. Ela ficou imóvel por alguns segundos, o envelope ainda firme entre os dedos. Então, devagar, deu um passo para trás. Não de medo, apenas recuando para observar melhor. E sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava algo que ninguém ali conseguiu decifrar. Ele só não sabe, murmurou para si mesma, que a cliente de verdade sou eu. E virou-se, caminhando com calma em direção à saída. O rapaz voltou ao celular, aliviado. Algumas pessoas riram nervosas. Outras fingiram que nada tinha acontecido. Mas do lado de fora, encostada na parede de vidro do banco, ela respirou fundo. Não chorou. Não tremeu. Apenas abriu o envelope, olhou os documentos e murmurou. Paciência. A paciência é o luxo de quem sabe que o tempo trabalha a seu favor. Asterisco, asterisco, e você? Já foi subestimado e provou seu valor depois? Deixa nos comentários. Se essa história te tocou, curte, se inscreve e compartilha, porque toda humilhação pode virar vitória, e toda vitória merece ser contada, asterisco, asterisco.
Ela guardou tudo de volta, ajeitou a bolsa e seguiu pela calçada. Porque ela sabia de algo que ninguém ali dentro imaginava. Dentro de 48 horas, aquele banco teria uma nova dona. E aquele rapaz seria o primeiro a descobrir quem realmente mandava ali. Mas para entender como uma mulher simples se tornou dona de um banco, é preciso voltar no tempo. Voltar para os dias em que ela não tinha nada além de dignidade. Seu nome era Helena. Helena das Dores Silva, um nome que carregava no sobrenome o resumo de uma vida inteira. Nascida no interior, numa casa de taipa onde o chão era de terra batida e o luxo era ter comida na mesa todo dia. Filha de lavadeira e de um homem que a vida levou cedo, antes mesmo que ela pudesse guardar a lembrança do rosto dele. Cresceu vendo a mãe dobrar o corpo sobre tanques de roupa alheia, as mãos calejadas pelo sabão de cocô e pela água fria das madrugadas. Aprendeu cedo que o mundo não dava nada de graça, e que, se quisesse alguma coisa, teria que conquistar com as próprias mãos. Aos 15 anos, já trabalhava. Vendia cocada na porta da igreja, ajudava a mãe com as trouxas de roupa, limpava casas aos sábados. Estudou até onde pôde, a 5ª série, antes que a necessidade falasse mais alto que o sonho. Mas nunca esqueceu as letras. Lia tudo que caía em suas mãos, jornais velhos, bulas de remédio, bilhetes deixados nas gavetas das patroas. A leitura era o único luxo que ninguém podia tirar dela. Aos 20 anos, conheceu Joaquim. Um homem simples, trabalhador de obras, que tinha mãos grandes e sorriso fácil. Ele a pediu em casamento com um anel que custou 3 meses de economia. Ela aceitou, não pelo anel, mas pelos olhos dele, que olhavam para ela como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Casaram-se numa cerimônia simples, na mesma igreja onde ela vendia cocadas. A festa foi no quintal da mãe, com bolo de mandioca e refrigerante. Mas tinha amor. E amor, naquele tempo, ainda bastava. Tiveram 3 filhos. 3 bocas para alimentar, 3 corpos para vestir, 3 futuros para sonhar. Joaquim trabalhava sol a sol. Helena fazia bico de costura, vendia quentinhas, lavava roupa quando precisava. Nunca faltou comida. Nunca faltou carinho. Mas sobrava cansaço. Foi numa terça-feira de chuva que tudo desmoronou. Joaquim caiu de um andaime. 4 metros de altura. O corpo bateu no concreto como um saco de cimento. Disseram que foi rápido. Disseram que ele não sofreu. Mas Helena sofreu. Sofreu por ele, por ela, pelos 3 filhos que ficaram sem pai aos 7, 5 e 3 anos de idade. Não houve indenização. Não houve ajuda. A construtora alegou que ele não estava usando equipamento de segurança, mentira que ninguém conseguiu provar ao contrário. O corpo foi enterrado num caixão emprestado. O velório durou uma noite. A dor durou anos. Helena podia ter desistido. Muita gente desiste quando a vida aperta assim. Mas ela olhou para os 3 filhos dormindo na mesma cama, agarrados um no outro como filhotes assustados, e tomou uma decisão silenciosa: ia criar aquelas crianças. Custasse o que custasse. Voltou a lavar roupa. Voltou a costurar. Vendia marmita na porta da fábrica. Acordava às 4 da manhã para fritar pastel na feira. Os dedos sangravam. As costas doem. Mas ela não parava. Os vizinhos cochichavam. Coitada da Helena. Essa mulher vai enlouquecer. 3 filhos sozinha, como é que aguenta? Ela ouvia. Exéguia. Os filhos cresceram. O mais velho, Carlos, era esperto. Gostava de números, de estudar, de entender como as coisas funcionavam. Helena vendia uma quentinha a mais, economizava um trocado aqui, outro ali, e pagava os livros dele. Quando ele passou no vestibular para economia, ela chorou 3 dias seguidos, de orgulho e de alívio. A do meio, Joana, virou professora. Akáquila, Mariana, enfermeira. Helena não entendia muito bem o que eles faziam, mas entendia o brilho nos olhos deles quando falavam do trabalho. E isso bastava. Carlos, já formado, começou a trabalhar num banco. Subia devagar, mas subia. E foi ele quem, certa noite, sentou com a mãe na cozinha e disse: "Mãe, a senhora precisa parar de lavar roupa." Ela deu risada. "E vou viver de quê, meu filho?" De vento? "A senhora vai viver do que eu vou te ensinar." E foi assim que Helena, aos 50 e poucos anos, entrou no mundo dos investimentos. Não entendia nada de ações, de renda fixa, de juros compostos. Mas entendia de confiança. E confiava no filho.
Carlos aplicava o dinheiro dela com cuidado. Pouco, muito pouco, mas todo mês, sem falta. 10 reais aqui, 20 ali. Parecia nada. Mas o tempo, esse velho aliado dos pacientes, fazia o trabalho invisível. Helena continuou simples. Continuou morando na mesma casa. Continuou usando o mesmo vestido floral. Mas agora, guardava algo que ninguém via, a semente de um futuro que ela nem imaginava. Porque a vida, essa mestra cruel e generosa, ainda tinha uma lição final para ensinar a Helena das Dores Silva. E essa lição viria num envelope pardo, numa terça-feira de sol, dentro de um banco cheio de gente que não sabia quem ela realmente era. Nem tudo que começa bem termina bem. E Helena aprendeu isso da pior forma possível. Carlos cresceu rápido demais no banco. Promoções, elogios, convites para projetos grandes. Helena não entendia direito o que o filho fazia, mas sentia orgulho cada vez que ele chegava em casa com aquele brilho nos olhos de quem está conquistando o mundo. Até que o brilho sumiu. Foi num domingo de almoço em família que ele contou. A voz trêmula, as mãos suadas, o olhar fugindo do dela. Mãe, eu fiz uma besteira. Helena parou de mastigar. Joana e Mariana se entreolharam, tensas. Que tipo de besteira, meu filho? Ele respirou fundo. Eu confiei em pessoas erradas. Fiz investimentos arriscados, com dinheiro que não era meu. Achei que ia dar certo. Achei que ia recuperar tudo antes que alguém percebesse. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. E deu certo? Perguntou Helena, já sabendo a resposta. Não. Carlos enterrou o rosto nas mãos. Estava sendo investigado. Podia perder o emprego. Podia até responder criminalmente. O mundo que ele tinha construído com tanto esforço desmoronava como castelo de areia na maré. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas não podia fraquejar. Não na frente dele. A gente resolve, disse ela, firme. Sempre resolvemos. Mas resolver custou caro. As economias de Helena foram usadas para pagar advogados, acertar dívidas, tentar limpar a barra do filho. O dinheiro que Carlos tinha aplicado para ela ao longo dos anos, boa parte foi embora. O que sobrou mal dava para garantir o básico. Carlos perdeu o emprego. Caiu em depressão. Passou meses trancado no quarto, sem forças para olhar a mãe nos olhos. Helena voltou a lavar roupa. Voltou a vender quentinha. Aos 62 anos, com as mãos ainda mais calejadas e as costas ainda mais curvadas. Os vizinhos voltaram a cochichar. Coitada da Helena. O filho era tão promissor. Ela não tem sorte mesmo. Ela ouvia. Exéguia. Mas a vida não tinha terminado de cobrar. Joana, a do meio, se casou com um homem que parecia bom. Patricia. Até o dia em que ela apareceu na porta da mãe com um olho roxo e uma mala na mão. Mãe, eu não aguento mais. Helena acolheu a filha sem fazer perguntas. Joana ficou ali, dormindo no sofá da sala, enquanto juntava forças para recomeçar. O ex-marido ameaçava, aparecia de madrugada, gritava na rua. Helena teve que ser forte por duas. E então veio Mariana. A caçula, a enfermeira, a que sempre foi saudável e cheia de vida. Começou a emagrecer, a ficar pálida, a reclamar de dores que ninguém conseguia explicar. Até que o diagnóstico veio. Câncer. Helena sentiu o mundo girar. Sentou na cadeira de plástico do hospital e, pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem. Silenciosas. Grossas. Desesperadas. Deus, por quê? Sussurrou, sozinha naquele corredor frio. Mas Deus não respondeu. Ou talvez tenha respondido à sua maneira, porque Mariana, mesmo doente, mesmo careca, mesmo fraca, sorriu para a mãe e disse: Eu vou ficar boa, mãe. A senhora vai ver. E luto. Com unhas e dentes. Com quimioterapia e fé. Helena vendia o que podia para pagar remédios. Joana ajudava no que conseguia. Carlos, ainda afundado na própria dor, mal aparecia. Foi o período mais escuro da vida de Helena. Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, visitava Mariana à noite. Voltava para casa exausta, caía na cama e, antes de dormir, rezava. Senhor, eu aguento fome. Eu aguento cansaço. Eu aguento humilhação. Mas não me tira meus filhos. Por favor. As pessoas riam dela na rua.
Velha teimosa. Devia era descansar, aceitar que a vida é assim mesmo. Ela ouvia. E segue-a. Porque Helena das Dores Silva tinha aprendido uma coisa que ninguém ensina em escola: o sofrimento pode te quebrar ou te forjar. E ela escolheu ser forjada. Cada golpe da vida era uma martelada na bigorna. Cada lágrima, um tempero na têmpera. Cada noite sem dormir, um polimento na lâmina. E quando tudo parecia perdido, quando parecia que a vida tinha vencido de vez, Mariana entrou em remissão. Carlos conseguiu um emprego novo, humilde, mas honesto. Joana se divorciou, virou diretora da escola onde trabalhava. E Helena? Helena descobriu que aquele dinheiro que sobrou, aquele restinho que ela achava que era nada, tinha virado algo. Porque Carlos, antes de tudo desmoronar, tinha feito um último investimento em nome da mãe. Um investimento que ela nem sabia que existia. Um investimento que, silenciosamente, ao longo de anos de juros e tempo, tinha crescido. E crescido. E crescido. Até que um advogado bateu na porta dela, com um envelope pardo na mão, e disse: Dona Helena, a senhora precisa assinar uns documentos. A senhora é acionista de um banco. Ela olhou para o homem como se ele estivesse falando em outra língua. Banco? Que banco? O Banco Progresso Nacional, senhora. E a partir de amanhã, tecnicamente, a senhora é a maior acionista individual da instituição. Helena sentou devagar na cadeira da cozinha, segurando o envelope com mãos trêmulas. E pela primeira vez em anos, sorriu. Porque a vida tinha cobrado. Tinha cobrado caro. Mas também tinha devolvido, com juros. Helena olhou para o envelope como se ele fosse uma criatura de outro mundo. Papéis, carimbos, números que ela não entendia. O advogado, um homem de meia-idade com óculos de aro fino, sentou-se à sua frente na mesinha da cozinha e tentou explicar com paciência. Dona Helena, a senhora lembra quando seu filho Carlos trabalhava no banco? Ela acenou que sim, ainda desconfiada. Pois bem, antes de tudo acontecer, ele fez um investimento em nome da senhora. Na época, era pouca coisa. Ações de um banco pequeno, regional, que quase ninguém conhecia. O Banco Progresso Nacional. Eu nunca ouvi falar, disse Helena. Pois é, nem muita gente tinha ouvido. Mas seu filho acreditou no potencial. Aplicou o que podia. E pediu para deixar lá, parado, sem mexer. Mesmo quando as coisas ficaram difíceis, esse investimento não foi tocado. Helena franziu a testa. E por que ele não me contou? O advogado suspirou. Sinceramente, acho que ele esqueceu. Com tudo o que aconteceu, a investigação, a depressão, esse investimento ficou perdido nos papéis. Até que o banco foi comprado por um grupo maior. E as ações que a senhora tinha se multiplicaram. Ela piscou, incrédula. Multiplicaram como? A senhora tinha 1.200 ações. Hoje, com a fusão e a valorização, essas ações valem 43 milhões de reais. Silêncio. Helena olhou para ele. Depois para o envelope. Depois para a janela da cozinha, onde o varal com roupas velhas balançava no vento. O senhor tá brincando comigo? Não, senhora. E tem mais. Com essa quantidade de ações, a senhora se tornou a maior acionista individual do banco. Tecnicamente, a senhora tem poder de voto nas decisões. Tecnicamente, a senhora é dona. Helena levantou devagar, caminhou até a pia, encheu um copo d'água e bebeu em goles lentos. Quando virou de volta, havia lágrimas nos olhos, mas também algo parecido com raiva. E meu filho sabe disso? Ainda não. Eu vim falar com a senhora primeiro, porque legalmente os documentos estão no nome da senhora. Mas podemos chamá-lo, se a senhora quiser. Ela balançou a cabeça. Não. Ainda não. Eu preciso entender isso sozinha primeiro. O advogado assentiu, respeitoso. Ela desligou o telefone, sentou na cadeira e olhou para o teto. 300 mil reais por mês. Ela que mal ganhava 2.000 vendendo marmita. Podia comprar uma casa nova. Podia viajar. Podia descansar. Podia, finalmente, parar de dobrar o corpo sobre tanques de roupa e panelas quentes. Mas Helena das Dores Silva não era movida por conforto. Era movida por justiça. E foi por isso que, numa segunda-feira chuvosa, ela pegou o ônibus até o centro da cidade, entrou numa loja de roupa simples e comprou um vestido floral novo, mas igualmente discreto.
Passou na papelaria e pediu para imprimirem e encadernarem os documentos que o advogado tinha enviado. Colocou tudo num envelope pardo. E na terça-feira seguinte, às 3 da tarde, entrou no Banco Progresso Nacional. Pela porta da frente. Com sandálias gastas. Com o envelope pardo na mão. E com um sorriso calmo no rosto. Porque ela tinha aprendido, ao longo de 60 e tantos anos de vida, que o poder verdadeiro não está em gritar. Está em saber a hora certa de falar. E a hora dela tinha chegado. O rapaz de terno azul marinho nem desconfiou. Para ele, ela era apenas mais uma velha pobre querendo atenção. Mais uma que ele podia despachar com arrogância e voltar para o celular. Ele não sabia que estava despachando a própria patroa. E quando Helena saiu daquele banco, humilhada na frente de todos, ela não saiu derrotada. Saiu estratégica. Porque agora ela sabia exatamente o que fazer. E o tempo, esse velho aliado dos pacientes, estava do lado dela. Helena não dormiu na noite anterior. Não por nervosismo, mas por clareza. Pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente o que fazer. Levantou às 5 da manhã, como sempre, preparou o café, olhou pela janela o sol nascendo por trás dos prédios. Vestiu o mesmo vestido floral. Calcou as mesmas sandálias gastas. Pegou o envelope pardo com os documentos e a bolsa de tecido. Olhou-se no espelho da entrada e sorriu. Hoje eu vou até lá só para ver, murmurou para si mesma. Só para ver como eles tratam quem não parece ter nada. Porque Helena sabia que, antes de mudar as coisas, precisava entender como elas realmente eram. E para isso, precisava ser invisível. Precisava ser tratada como sempre foi tratada, como ninguém. O ônibus estava cheio. Ela foi de pé, segurando na barra de ferro, balançando com as curvas. Ninguém ofereceu lugar. Ela não esperava. Desceu no centro, caminhou 3 quarteirões sob o sol quente, finalmente, parou em frente ao Banco Progresso Nacional. Ela hesitou de propósito. Queria ver até onde ia a paciência dele. Ou melhor, até onde ia o desprezo. É complicado. Por isso eu queria falar com o gerente. Ele revirou os olhos e encostou-se na cadeira, braços cruzados. Complicado. Olha, vó, aqui não é lugar de resolver problema de aposentadoria. Se quer falar de INSS, tem que ir no posto. Aqui é banco sério. Helena sentiu o olhar de outras pessoas se virando para ela. Susurros. Sorrisos contidos. Aquela sensação antiga, conhecida, de ser julgada pela aparência. Eu sei que é banco sério, ela respondeu calmamente. Por isso eu vim. Então me diz logo o que a senhora quer, porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Ela respirou fundo. Podia acabar com aquilo ali. Podia abrir o envelope, mostrar os papéis, ver a cara dele mudar. Mas não. Ainda não. Ela precisava sentir tudo. Precisava gravar aquilo na memória. Eu só quero falar com o gerente. E eu já disse que não dá. A senhora tá atrapalhando. Tem gente esperando, tem cliente de verdade querendo ser atendido. Silêncio. Helena sentiu o peito apertar. Não de vergonha, mas de raiva. Uma raiva fria, silenciosa, que vinha de anos sendo tratada como menos. Como invisível. Como descartável. Cliente de verdade, repetiu ela, baixinho. Isso. Cliente de verdade. Agora faz um favor para mim e... vai trabalhar, velha. Ele disse, levantando a voz. Aqui é para cliente de verdade, não para quem vem encher o saco. Pronto. Ali estava. A frase que ela nunca esqueceria. A frase que definiria tudo o que viria a seguir. As pessoas olharam. Algumas com pena. Outras com desprezo. Outras com indiferença. O segurança deu um passo à frente, como se fosse intervir, mas parou ao ver que ela não reagia. Helena ficou parada, segurando o envelope com firmeza. Então, devagar, deu um passo para trás. Não de medo, mas de observação. Como alguém que estuda o inimigo antes de agir. E sorriu. Um sorriso pequeno, sereno, cheio de significado que ninguém ali conseguiu entender. Obrigada, ela disse, baixinho. O rapaz franziu a testa. Obrigada por quê? Por me mostrar exatamente como as coisas funcionam aqui. E virou-se, caminhando em direção à saída. O rapaz voltou ao celular, aliviado. As pessoas voltaram às suas vidas. Tudo voltou ao normal.
Mas Helena sabia que nada mais seria normal. Ela saiu do banco, atravessou a rua e sentou num banco de praça. Abriu o envelope, olhou os documentos, passou os dedos sobre o carimbo que dizia acionista majoritária e fechou os olhos. Patiência, murmurou. A paciência é o luxo de quem sabe que o tempo trabalha a seu favor. Então pegou o celular velho que Joana tinha dado de presente, discou o número do advogado e disse, com voz firme: Doutor, eu quero marcar uma reunião. Amanhã. Com a diretoria do banco. Todos. Eu quero que todos estejam lá. Do outro lado da linha, o advogado hesitou. Dona Helena, a senhora tem certeza? Absoluta. E o que a senhora vai fazer? Ela olhou de volta para o prédio de vidro espelhado, onde o rapaz de terno azul marinho provavelmente continuava no celular, rindo da velha que tinha expulsado. Eu vou ensinar, disse Helena, que respeito não se compra. Se conquista. E se cobra. A reunião foi marcada para as 10 da manhã de quarta-feira. Sala de diretoria, 12º andar, vista para a cidade. O advogado ligou 3 vezes para confirmar se Helena tinha certeza. Ela respondeu as 3 vezes com a mesma calma. Tenho. Chegou 15 minutos adiantada. Desta vez, não de ônibus. O advogado insistiu em buscá-la de carro. Ela aceitou, mas pediu para descer uma quadra antes. Por quê, Dona Helena? Porque eu quero entrar pela porta da frente. Do meu jeito. Vestiu o mesmo vestido floral. As mesmas sandálias. A mesma bolsa de tecido. Mas desta vez, carregava o envelope com postura diferente. Não de quem pede, de quem cobra. Entrou no banco. O segurança reconheceu e franziu a testa, confuso. Ela passou direto. Foi até os elevadores. O rapaz de terno azul marinho estava conversando com uma colega perto da escada. Ele a viu. Deu uma risadinha e cutucou a moça ao lado. Olha lá. A velha voltou. Helena ouviu. Não virou a cabeça. Apenas apertou o botão do elevador e esperou. Quando as portas se abriram, entrou sozinha. Subiu em silêncio, olhando os números acenderem um a um. 10, 11, 12. As portas se abriram para um corredor de carpete cinza, paredes de vidro e quadros abstratos. Uma recepcionista jovem, de terninho preto, levantou os olhos e arregalou ao ver Helena. A senhora, tem hora marcada? Tenho. Com a diretoria. A moça checou a agenda, desconfiada, e finalmente encontrou o nome. Ah, sim. A senhora é Helena das Dores Silva. Sou. Por favor, me acompanhe. Atravessaram o corredor. Helena sentia o olhar de funcionários que passavam, todos estranhando a presença dela. Uma velha de sandálias no 12º andar? Algo estava errado. A recepcionista abriu uma porta de vidro fosco. Do outro lado, uma mesa enorme de mogno, cadeiras de couro legítimo e 6 pessoas sentadas. 3 homens de terno, 2 mulheres de blazer impecável e, na cabeceira, o gerente-geral, um senhor de cabelos grisalhos, ar sério, gravata azul marinho. Todos olharam para Helena. Alguns com curiosidade. Outros com desconforto mal disfarçado. Bom dia, disse o gerente-geral, levantando-se educadamente, mas sem esconder a surpresa. A senhora é a dona Helena? Sou. Por favor, sente-se. Ela sentou na ponta da mesa, onde havia uma cadeira vazia. Colocou a bolsa no colo e o envelope sobre a mesa. Todos ficaram em silêncio, esperando que o advogado, sentado ao lado dela, começasse a falar. Mas foi Helena quem falou. Eu vim aqui ontem. O gerente-geral piscou, confuso. Ontem? Isso. Vim resolver um assunto. Mas fui mal atendida. Um dos diretores, um homem mais novo de óculos de grau, trocou olhares com os colegas. A senhora fez uma reclamação formal? Porque se houve algum problema, podemos. Não fiz reclamação nenhuma, cortou Helena, serena. Porque eu queria ver primeiro como vocês tratam as pessoas que parecem não ter nada. Silencio incomodo. Dona Helena, disse o gerente-geral, tentando manter o tom diplomático. Com todo respeito, não entendo aonde a senhora quer chegar. O doutor aqui, ele apontou para o advogado, pediu essa reunião alegando um assunto urgente relacionado a ações da instituição. Se a senhora é acionista, podemos tratar disso de forma mais apropriada. Helena sorriu. Não um sorriso amigável. Um sorriso de quem sabe algo que os outros não sabem. Apropriada.
Essa palavra é interessante. Ela abriu o envelope devagar, tirou os documentos e espalhou sobre a mesa. Certificados de ações. Comprovantes de propriedade. Carimbos oficiais. O gerente-geral pegou um dos papéis e leu. Depois pegou outro. E outro. O rosto dele mudou. De confuso para sério. De sério para tenso. Isso é verdade? Perguntou ele, olhando para o advogado. Completamente, respondeu o advogado. A dona Helena Silva é, desde a fusão com o Grupo Estrela Capital, acionista majoritária desta instituição. 43% das ações estão em nome dela. Os outros diretores se inclinaram para a frente, pegando os papéis, lendo em silêncio. Uma das mulheres levou a mão à boca. O homem de óculos tirou os óculos e limpou, como se isso fosse fazer os papéis mudarem de conteúdo. Dona Helena, disse o gerente-geral, a voz agora cuidadosa, quase suplicante. Eu não sabia. Ninguém aqui sabia. Se a senhora tivesse se identificado ontem, teríamos. Teríamos o quê? Cortou Helena, a voz mansa mas afiada. Me tratado bem? Me oferecido café? Me chamado de senhora com respeito? E por quê? Porque eu tenho dinheiro? Ele abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Helena continua. Ontem, quando eu entrei aqui, um funcionário do banco, do meu asterisco banco, me disse para ir trabalhar. Me chamou de velha. Me humilhou na frente de todo mundo. E sabem o que mais me doeu? Não foi a ofensa. Foi ver que ninguém fez nada. As pessoas só riram. Ou fingiram que não viram. Porque eu era invisível. Ela se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Vocês não me respeitaram porque eu tenho ações. Vocês não me respeitaram porque sou ser humano. E isso, senhores, é o problema. O silêncio na sala era absoluto. O gerente-geral engoliu seco. Dona Helena, eu peço sinceras desculpas em nome da instituição. Isso não deveria ter acontecido. Vamos abrir uma sindicância, vamos. Não. A voz dela saiu firme. Vocês vão fazer mais que isso. Vocês vão me ouvir. E depois, vocês vão mudar. Ela sentou de novo, pegou outro papel do envelope e colocou sobre a mesa. A reunião com os funcionários foi marcada para sexta-feira, às 9 da manhã. Auditório do banco, capacidade para 200 pessoas. Presença obrigatória para todos os colaboradores da agência central, do gerente aos estagiários, dos caixas aos seguranças. Helena chegou às 8h45. Desta vez, acompanhada do advogado e de Joana, que insistiu em estar ao lado da mãe. Ela ainda vestia simples, mas havia algo diferente no jeito de andar. Não arrogância, apenas firmeza. Entraram pela porta lateral. O auditório já estava cheio. Murmurios procoriam as fileiras. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Alguns achavam que seria uma palestra motivacional. Outros temiam corte de pessoal. O gerente-geral subiu ao palco, ajustou o microfone e pediu silêncio. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que essa reunião foi convocada com tanta urgência. Ele fez uma pausa e olhou para Helena, que estava sentada na primeira fileira. Antes de mais nada, quero apresentar alguém. Dona Helena das Dores Silva é, a partir de agora, a acionista majoritária desta instituição. Isso significa que ela tem poder de decisão sobre os rumos do banco. E ela pediu para falar com vocês. Um silêncio espesso tomou conta do auditório. All hairs confusos. Alguns sussurros. Helena levantou-se devagar e subiu ao palco. O gerente ajustou o microfone para a altura dela. Ela ficou ali, parada por alguns segundos, olhando para as 200 pessoas à sua frente. Boa dia, disse ela, a voz calma mas firme. Meu nome é Helena. E antes de ser dona de alguma coisa, eu fui lavadeira. Fui vendedora de quentinha. Fui costureira. Fui mãe solo. Fui invisível. Alguns funcionários se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Na terça-feira passada, eu vim a este banco. Vestida do mesmo jeito que tô vestida hoje. E fui humilhada. Um funcionário daqui me disse para ir trabalhar. Me chamou de velha. Me tratou como se eu não valesse nada. O silêncio agora era absoluto. Até o ar parecia ter parado. Eu podia ter reagido. Podia ter gritado.
Podia ter mostrado logo quem eu era. Mas não fiz isso. Porque eu queria entender uma coisa: como vocês tratam as pessoas que parecem não ter nada. Helena caminhou lentamente pelo palco, as mãos segurando o microfone. E o que eu descobri foi triste. Descobri que respeito, aqui, só é dado para quem tem dinheiro na conta. Descobri que gentileza é luxo. Descobri que dignidade só vale se vier acompanhada de terno e gravata. Ela parou e olhou diretamente para a plateia. Mas eu também descobri uma coisa boa. Descobri que isso pode mudar. E vai mudar. O gerente-geral engoliu seco. Alguns funcionários baixaram os olhos. Eu não vim aqui demitir ninguém. Não vim aqui destruir o trabalho de vocês. Eu vim aqui ensinar algo que deveria ser óbvio. Cliente não é número. Cliente é gente. E gente merece respeito, não importa se tem R$ 1.000 ou 1 milhão na conta. Ela respirou fundo. A partir de hoje, esse banco vai ter um novo treinamento. Obrigatorio. Sobre atendimento humanizado. Sobre empatia. Sobre dignidade. E quem não quiser participar, quem não quiser mudar, pode pedir demissão agora. Porque eu não aceito que ninguém que trabalha aqui trate outra pessoa do jeito que eu fui tratada. Ela fez uma pausa. Ninguém ousou falar. E sobre o rapaz que me destratou. Todos os olhares se viraram para o fundo do auditório, onde o jovem de terno azul marinho estava sentado, pálido, suando frio. Eu quero que ele suba aqui. O gerente-geral fez um gesto. O rapaz hesitou, mas levantou-se devagar e caminhou pelo corredor, sob o peso de 200 pares de olhos. Subiu ao palco, tremendo. Helena olhou para ele. Sem raiva. Sem desprezo. Apenas com aquela serenidade que ela carregava como escudo. Qual é o seu nome? Rodrigo, ele murmurou. Rodrigo, me diz uma coisa. Você se lembra do que me disse na terça-feira? Ele baixou a cabeça. Sim, senhora. E você acha que estava certo? Ele ficou em silêncio. Então, devagar, balançou a cabeça. Não, senhora. Eu peço desculpas. Eu não sabia. Não sabia o quê? Cortou Helena, suave mas firme. Que eu era a dona do banco. Ou que eu era um ser humano que merecia respeito. Rodrigo engoliu seco. As palavras fugiram. Eu errei. A reunião terminou há pouco mais de 1 hora. As desculpas foram ditas, os documentos assinados, os olhares de espanto ainda ecoavam pelos corredores do banco. Mas Dona Helena já não estava mais lá. Ela pegou o ônibus de volta, o mesmo que sempre pegava. Sentou no banco de trás, perto da janela, e observou a cidade passar como sempre fez. Nada mudou. Ou melhor, tudo mudou, mas ela continuava a mesma. Ao descer no ponto próximo à sua casa, cumprimentou o motorista com um aceno leve. Ele sorriu de volta, sem saber que acabará de dar boa tarde à nova dona do Banco Central do Litoral. E ela preferiu assim. A casa era simples. Tinha 3 cômodos, um quintal pequeno com pé de jabuticaba e uma varanda onde ela costumava sentar ao fim da tarde. As paredes precisavam de pintura, a cerca estava torta, mas era dela. Era seu refúgio. Seu lugar de paz. Helena tirou os sapatos na porta, um hábito que trouxe da infância, quando sua mãe dizia que a rua fica lá fora, o sagrado fica aqui dentro. Colocou a bolsa velha sobre a cadeira da cozinha, preparou um café coado devagar, com aquele barulho gostoso da água quente atravessando o pó. Encheu a xícara até a metade, acrescentou uma colher de açúcar e levou até a varanda. Sentou-se na cadeira de balanço que um dia foi do marido. O sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. O vento trazia o cheiro de terra molhada, devia ter chovido nos bairros vizinhos. Ela tomou um gole do café, fechou os olhos e respirou fundo. Eu consegui, sussurrou para si mesma. Não com orgulho exagerado, mas com a serenidade de quem atravessou uma tempestade e finalmente viu o céu abrir. Lembrou-se de tantas coisas. Das noites em claro costurando uniformes para fora. Das humilhações no mercado quando a conta não fechava. Das vezes em que precisou escolher entre comprar remédio ou comida. Das portas que se fecharam na cara. Das risadas que ouviu pelas costas. E lembrou-se também das pequenas vitórias. Do primeiro dinheiro guardado embaixo do colchão. Do dia em que conseguiu pagar todas as contas do mês sem sobressaltos. Da vez em que ajudou uma vizinha necessitada, mesmo não tendo quase nada. O tempo ensina, pensou ela, olhando para as próprias mãos.
mãos marcadas, calejadas, que contavam histórias que nenhum currículo jamais registraria. Hoje, essas mesmas mãos haviam assinado papéis que a tornavam dona de uma instituição inteira. Mas a verdade é que ela não queria poder. Ela queria o que sempre quis: dignidade. Uma vizinha passou na rua e acenou. Helena acenou de volta, sorrindo. A mulher nem desconfiava. E não precisava saber. O respeito, ela murmurou, observando o céu mudar de cor, foi o que sempre busquei. Não dinheiro. Não fama. Só respeito. Ela não voltaria ao banco todos os dias. Já tinha combinado com o Dr. Mendes que ele cuidaria da parte burocrática. Ela seria acionista silenciosa, aquela que observa, que opina quando necessário, mas que não precisa provar nada a ninguém. Provei o suficiente hoje, pensou, com um sorriso discreto nos lábios. Na mesa ao lado da cadeira, havia uma foto antiga. Ela e o marido, recém-casados, sorrindo na porta da primeira casa alugada. Ele de terno emprestado, ela de vestido feito por conta própria. Eram jovens. Eram pobres. Mas eram felizes. Você acreditaria, meu velho, ela falou para a foto, como se ele ainda pudesse ouvi-la. Aquela sua Helena, a que você chamava de teimosa, virou dona de banco. Ela riu sozinha, um riso leve, que carregava anos de luta e paz conquistada. O sol finalmente se pôs. As luzes da rua começaram a acender. Helena terminou o café, levantou-se devagar e entrou em casa. Lavou a xícara, guardou no armário, apagou a luz da cozinha. Antes de ir para o quarto, parou diante do espelho do corredor. Olhou para si mesma. Viu os cabelos brancos, as rugas ao redor dos olhos, as marcas do tempo no rosto. E viu também algo que não estava lá antes, um brilho diferente. Não de riqueza, mas de plenitude. Demorei uma vida inteira para aprender, disse ao reflexo, que o respeito é o verdadeiro lucro. E hoje, finalmente, eu tô rica de paz. Ela apagou a luz e foi dormir. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem preocupações. Sem medo. Sem mágoa. Dormiu como uma mulher que venceu, não os outros, mas a própria dor. Essa história não termina aqui. Ela continua em cada um de nós. Quantas vezes você já foi julgado pela aparência? Quantas vezes te subestimaram por causa da idade, da roupa, do sotaque, do bairro de onde veio? Quantas vezes disseram que você não era capaz, e você quase acreditou? Dona Helena não é só um personagem. Ela é a representação de milhões de pessoas que foram invisibilizadas, desrespeitadas, humilhadas, e que, ainda assim, não desistiram. Ela nos ensina que a vingança mais poderosa não é a agressão, é a dignidade. É continuar caminhando quando todos esperam que você caia. É crescer em silêncio quando todos riem do seu sonho. É provar seu valor sem precisar gritar. O banco nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Novos treinamentos foram implementados. Respeito ao cliente virou prioridade. E a história de Dona Helena virou lenda entre os funcionários, uma lição viva de que nunca se deve julgar ninguém pela capa. Mas o mais importante não foi o que mudou no banco. Foi o que mudou nela. Ela aprendeu que o tempo é aliado de quem planta com paciência. Que toda humilhação pode ser transformada em combustível. Que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na paz que se conquista ao olhar no espelho e se reconhecer com orgulho. Asterisco, asterisco e você? Asterisco, asterisco. Você já passou por algo parecido? Já foi humilhado e, depois, mostrou a sua verdadeira força? Ou está vivendo esse momento agora, aquele em que ninguém acredita, mas você sabe que vai chegar lá? Deixe sua história nos comentários. Compartilhe sua dor, sua luta, sua vitória. Porque quando contamos nossas histórias, não estamos só desabafando, estamos inspirando alguém que precisa ouvir que é possível. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco curta este vídeo asterisco asterisco se a história te tocou. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco compartilhe asterisco asterisco com alguém que precisa desta mensagem. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco se inscreva no canal asterisco asterisco para mais histórias que transformam dor em força. Porque cada um de nós carrega uma história. E toda história merece ser contada, especialmente aquelas que nascem da luta e terminam em paz. Asterisco asterisco lembre-se sempre, asterisco asterisco a humilhação dói, mas é temporária. A dignidade, quando conquistada, é eterna. Até a próxima história. E continue firme, seu tempo vai chegar.
Estrela brilhante asterisco, toda dor merece virar força. E toda força merece ser contada. Asterisk. Já passou por algo parecido? Já foi subestimado e provou seu valor? Ou já subestimou alguém e depois descobriu quem aquela pessoa realmente era? Asterisco asterisco conta pra gente aqui nos comentários. Asterisco asterisco queremos ouvir sua história. Porque cada história importa. Cada licao merece ser compartilhada. E cada um de nós tem algo a ensinar, não importa a idade. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco se essa história tocou seu coração. Deixa aquele like. Asterisco asterisco isso ajuda mais pessoas a verem essa mensagem. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Asterisco asterisco pode ser aquele amigo que anda sendo desrespeitado. Ou aquele que anda sendo arrogante demais. Seja qual for, essa mensagem pode mudar a perspectiva de alguém. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco e se inscreve no canal para mais histórias que transformam dor em sabedoria e orgulho em humildade. Asterisco asterisco. Porque no final das contas, todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos crescendo. E todos nós merecemos uma segunda chance, assim como Rafael mereceu. Asterisco asterisco, lembre-se sempre asterisco asterisco. A juventude passa. A arrogância embelece mal. Mas o respeito, esse nunca perde o valor. Até a próxima história. E continue firme, seja você um Rafael aprendendo ou uma Beatriz ensinando. O mundo precisa dos dois. Estrela brilhante asterisco, o verdadeiro poder não está em gritar mais alto. Está em permanecer calmo, firme e cheio de graça. Asterisk.